Capricórnio, existe uma conversa que você está adiando. Uma conversa que poderia encerrar semanas, meses, talvez anos de tensão acumulada. Você sabe qual e você pensa nela antes de dormir. Ensaia as palavras na sua cabeça. Imagina cenários de como poderia acontecer. Mas nunca acontece. Porque ter essa conversa exige algo que Capricórnio acha mais difícil do que qualquer trabalho: ser emocionalmente exposto. Essa tensão que você carrega não é apenas emocional. Ela é física. Você sente nos ombros, na mandíbula que trava, nas noites mal dormidas, no nó no estômago que aparece toda vez que pensa nessa pessoa ou nessa situação. Seu corpo está te dizendo há muito tempo que algo precisa ser resolvido, que o silêncio não é paz, e apenas ausência de conflito. E ausência de conflito sem resolução e bomba relógio. Saturno está criando as condições para que essa conversa finalmente aconteça. Não de forma explosiva. Não com drama. Mas com a maturidade e a clareza que só Capricórnio possui quando decide que chegou a hora. E a hora chegou. Não porque as circunstâncias são perfeitas. Nunca serão. Mas porque o custo de continuar em silêncio se tornou maior do que o custo de falar. E quando o silêncio custa mais do que a palavra se torna necessidade. Não opção. Necessidade. Resolução 1. A primeira coisa que você precisa entender antes de ter essa conversa é que você não precisa ter todas as respostas. Capricórnio quer chegar à conversa preparado como quem chega a uma reunião de negócios. Com todos os argumentos. Com todas as respostas para possíveis objeções. Com um plano para cada cenário. Mas conversas emocionais não funcionam assim. Elas são orgânicas. Imprevisíveis. Cheias de curvas que nenhuma preparação pode antecipar. E tentar controlar cada aspecto da conversa antes que ela aconteça é a forma mais eficiente de garantir que ela nunca aconteça. Porque enquanto você está se preparando para a conversa perfeita, a tensão continua crescendo. E a tensão acumulada não produz conversas perfeitas. Produz explosões. Ou silêncios eternos. Nenhuma das duas opções serve. O que você precisa não é a conversa perfeita. E a conversa honesta. A conversa onde você diz o que sente sem filtrar até o ponto de perder o sentido. Onde você expressa o que precisa sem calcular se estrategicamente vantajoso. Onde você é vulnerável o suficiente para permitir que o outro te veja de verdade, não apenas a versão editada que você costuma apresentar. Essa honestidade pode parecer arriscada. Mas o risco de não ser honesto é maior. O risco de não ser honesto e continuar carregando essa tensão até que ela te destrua por dentro. E você já carregou tempo suficiente. Já engoliu palavras suficientes. Já sacrificou paz suficiente em nome de uma harmonia que nunca foi real. A conversa honesta pode não ser confortável. Mas vai ser libertadora. E libertação, nessa fase da sua vida, vale mais do que conforto. Resolução 2. A segunda coisa que você precisa considerar é o momento certo para essa conversa. E aqui eu preciso te alertar sobre algo que Capricórnio faz com frequência. Você escolhe o momento errado. Não por falta de inteligência, mas por impulso contido. Você guarda tudo por tanto tempo que quando finalmente decide falar, e no pior momento possível. No meio de uma discussão. No final de um dia estressante. Quando ambos estão cansados, irritados, sem capacidade emocional para ouvir com abertura. O momento certo para essa conversa é quando ambos estão calmos. Descansados. Sem pressa. Sem distrações. Sem o peso de outras preocupações competindo por atenção. Pode ser difícil encontrar esse momento. Mas vale a pena esperar por ele. Porque a mesma conversa dita no momento certo e no momento errado produz resultados completamente diferentes. No momento errado, as palavras se tornam armas. No momento certo, se tornam pontes. No momento errado, o outro se defende. No momento certo, o outro se abre. Escolha o momento com a mesma estratégia que aplica nas suas decisões profissionais. Porque essa conversa pode ser a decisão mais importante que você toma esse ano. E decisões importantes merecem o melhor timing possível. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Resolução 3. A terceira dimensão dessa conversa é sobre ouvir.
Porque Capricórnio entra em conversas difíceis com uma agenda, com pontos para cobrir, com argumentos para apresentar. E está tão focado em dizer o que precisa dizer que esquece de ouvir o que o outro precisa dizer. E muitas vezes, o que o outro tem para dizer é tão importante quanto o que você tem. Talvez mais. Porque pode conter a peça que falta para que você entenda a situação completa. Pode conter uma perspectiva que você nunca considerou. Pode conter uma dor que você não sabia que existia e que, uma vez revelada, muda completamente o contexto. O ajuste é entrar na conversa com a intenção de ouvir tanto quanto de falar. De entender tanto quanto de ser entendido. De aprender tanto quanto de ensinar. Isso não significa abrir mão do que você precisa dizer. Significa criar espaço para que o outro também diga o que precisa. Significa permitir que a conversa seja um diálogo, não um monólogo. Significa aceitar que a sua versão dos fatos não é a única versão. E que a verdade, na maioria dos conflitos, mora em algum lugar entre as duas versões. Capricórnio, quando você ouve de verdade, não apenas espera a sua vez de falar, mas genuinamente absorve o que o outro está dizendo, algo mágico acontece. A tensão diminui. A defesa abaixa. E o espaço para a resolução real se abre. Não resolução onde um ganha e outro perde. Resolução onde ambos entendem e ambos crescem. Essa é a resolução que encerra a tensão de verdade. Não a que gera mais tensão disfarçada de acordo. Resolução 4. A quarta dimensão toca no que você realmente quer dessa conversa. E aqui, Capricórnio, eu preciso que você seja honesto consigo mesmo. Você quer resolver ou quer ter razão? Porque são duas coisas diferentes. E muitas vezes, a necessidade de ter razão sabota a possibilidade de resolver. Quando você entra em uma conversa precisando que o outro admita que estava errado, você não está buscando resolução. Está buscando validação. E validação forçada não resolve nada. Ela apenas cria ressentimento. O outro pode concordar na hora, para acabar com a discussão, mas vai sair da conversa se sentindo derrotado. E pessoas derrotadas não constroem relações saudáveis. Elas constroem rancor silencioso que explode quando menos se espera. O que você realmente quer é ser ouvido. Ser compreendido. Saber que seus sentimentos importam para o outro. E isso não exige que o outro admita a culpa. Exige que o outro reconheça que te afetou. Existe uma diferença enorme entre exigir que alguém diga que errou e pedir que alguém reconheça que você sofreu. A primeira gera defesa. A segunda gera empatia. Escolha a segunda. Porque a empatia é o único solo onde conflitos realmente se resolvem. Tudo mais é apenas armistício temporário. E você não quer um armistício. Você quer paz. Paz real, paz duradoura. Paz que só vem quando ambos os lados se sentem ouvidos, respeitados e compreendidos. Resolução 5. A quinta dimensão é sobre o que acontece se a conversa não correr como você espera. Porque esse é o medo real, não é o medo da conversa em si. E o medo do resultado. O medo de que o outro não reaja como você espera. De que a conversa piore as coisas em vez de melhorar. De que você se exponha e seja rejeitado. De que as palavras que você tanto ensaiou sejam recebidas com frieza, com raiva ou com indiferença. Esse medo é válido. E real. E completamente compreensível. Mas ele não pode ser o motivo para não ter a conversa. Porque o pior cenário possível da conversa ainda é melhor do que o cenário atual de tensão crônica. Pelo menos depois da conversa, independentemente do resultado, você vai saber onde está. Vai ter clareza. Vai poder tomar decisões baseadas em informação real em vez de suposicões. E suposicões, Capricórnio, são o veneno favorito da sua mente. Você supõe o que o outro pensa. Supõe o que vai acontecer. Supõe como a conversa vai terminar. E essas suposicões te paralisam. Mas suposicões não são fatos. São histórias que sua mente cria para justificar o medo. A conversa vai te dar fatos. E fatos, mesmo quando doem, são sempre mais úteis do que suposicões. Confie na sua capacidade de lidar com qualquer resultado. Você já lidou com coisas piores. E saiu mais forte de cada uma delas. Resolução 6. A sexta dimensão é sobre perdão. Não necessariamente perdoar o outro, mas se perdoar. Perdoar a si mesmo por ter esperado tanto. Por ter engolido tanto. Por ter tolerado mais do que deveria. Por ter deixado a tensão crescer até o ponto onde está agora. Você não fez nada de errado ao esperar. Você fez o que podia com o que sabia na hora. Você lidou com a situação da única forma que sabia, segurando.
carregando, internalizando. Porque era isso que Capricórnio sempre fez. E funcionou por um tempo. Mas não funciona mais. E admitir que não funciona mais não é fraqueza. E evolução. E a compreensão de que as ferramentas que te serviram no passado podem não ser as ferramentas que você precisa agora. O silêncio te protegeu quando falar era perigoso. Mas agora, o silêncio e o perigo. E falar e a proteção. Perdoe-se por não ter visto isso antes. E use essa clareza nova para agir de forma diferente. Não melhor. Diferente. Porque diferente é o que esse momento exige. E você tem toda a capacidade de ser diferente quando decide que é necessário. Essa decisão e agora. E o perdão a si mesmo e o primeiro passo para tomá-la com leveza em vez de peso. Com coragem em vez de culpa. Com esperança em vez de medo. Resolução 7. A sétima dimensão e sobre o que fica depois da conversa. Porque a conversa não é o fim. E o começo. O começo de uma nova dinâmica. De uma nova forma de se relacionar com essa pessoa ou com essa situação. E essa nova dinâmica pode ser melhor ou pior do que a anterior. Pode ser mais profunda ou pode ser o encerramento definitivo. Ambos os resultados são válidos. Ambos são resoluções. Porque resolução não significa necessariamente manter a relação. Resolução significa encerrar a tensão. E às vezes, a única forma de encerrar a tensão é encerrar a relação. E tudo bem. Nem toda relação é para sempre. Nem todo vínculo merece ser mantido. Nem toda pessoa que entrou na sua vida precisa ficar. Capricórnio tem dificuldade com finais. Você associa fim com fracasso. Mas alguns fins são vitórias. São a decisão corajosa de priorizar sua paz. De proteger sua energia. De liberar espaço para o que realmente importa. Se a conversa levar ao encerramento, acolha isso com gratidão pelo que foi e clareza sobre por que não pode continuar sendo. E se levar à reconciliação, acolha isso com a mesma gratidão e com o compromisso de que dessa vez será diferente. Porque se não for diferente, a conversa não resolveu nada. Apenas adiou. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Capricórnio e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Resolução 8. A oitava dimensão toca em algo que Capricórnio raramente faz: pedir desculpas. Porque se existe uma conversa que encerra a tensão, talvez parte dessa conversa inclua reconhecer o papel que você teve na criação dessa tensão. E isso não é fácil para ninguém, muito menos para Capricórnio. Você se orgulha de agir corretamente. De tomar decisões certas. De ser a pessoa que não erra. Mas você errou. Em algum ponto desse conflito, você contribuiu para a situação. Talvez com silêncio quando deveria ter falado. Talvez com rigidez quando deveria ter cedido. Talvez com expectativas que não comunicou e depois cobrou. Reconhecer isso não te diminui. Te eleva. Porque pedir desculpas genuinamente exige uma maturidade que poucos possuem. E quando você pede desculpas com sinceridade, algo acontece. A armadura do outro cai. A defesa do outro baixa. E o espaço para a resolução real se abre de uma forma que argumentos e acusações nunca conseguiriam. Você não precisa pedir desculpas por tudo. Precisa pedir desculpas pela sua parte. E todo conflito tem partes de ambos os lados. Reconhecer a sua e o gesto mais poderoso que você pode fazer para encerrar a tensão de uma vez por todas. Não em fraqueza. E a forca mais rara que existe. A forca de olhar para si mesmo com honestidade e dizer: eu também contribuí para isso. E eu sinto muito pela minha parte. Essas palavras, quando ditas de coração, têm o poder de desfazer anos de ressentimento em segundos. Resolução 9. A dimensão final e sobre o silêncio que vem depois. Não o silêncio pesado de antes. O silêncio leve de depois. O silêncio que vem quando a tensão finalmente vai embora. Quando as palavras que precisavam ser ditas foram ditas. Quando o ar ficou mais leve. Quando os ombros relaxaram. Quando a mandíbula soltou. Quando o nó no estômago se desfez. Esse silêncio é sagrado. E o silêncio da paz. Da resolução. Do peso que foi solto. Da liberdade que vem de não carregar mais o que não era para ser carregado. Capricórnio, você merece esse silêncio. Você merece a paz que vem depois de ter a coragem de falar. Você merece a leveza que existe do outro lado dessa conversa que tanto teme.
E a única coisa entre você e essa paz é a decisão de abrir a boca e dizer o que precisa ser dito. Não perfeitamente. Não estrategicamente. Honestamente. Com a verdade crua que mora no seu peito e que precisa finalmente encontrar o caminho até a voz. Tenha essa conversa. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Não quando as circunstâncias forem ideais. Tenha agora. Enquanto a coragem está aqui. Enquanto a clareza está presente. Enquanto Saturno está te dando a força necessária para fazer o que precisa ser feito. A tensão acaba quando você decide que ela acaba. E essa decisão é sua. Hoje. Agora. Com todo o medo. Com toda a incerteza. Com toda a vulnerabilidade. Fale. E descubra que do outro lado das palavras que você tanto segurou existe algo que você merece há muito tempo. Paz. Verdadeira, profunda e inabalável paz. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.